Boa noite para você ligado na Rádio TV Unifev. Começa agora o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense. E por conta da situação aí que estamos vivendo, fase emergencial, medidas restritivas, enfim, e toda a situação de muitos problemas, muitas pessoas em dificuldade nesse momento por conta da pandemia da Covid-19. Até então estávamos fazendo o nosso programa ao vivo lá no estúdio, tínhamos retomado, né, tomando todos os cuidados, mas aí paramos, né? Nas 2 últimas semanas exibimos os melhores momentos dos jogos do CAV, e agora, a partir de hoje, a gente retoma essa versão remota do nosso programa. Hoje eu estou aí com o Paulo Emura, que vai participar com a gente. Primeiro pegar uma boa noite, aí a gente segue com o bate-papo, tem muito assunto hoje para a gente conversar, né, Paulo? Boa noite, e estamos aí, cada um na sua casa, mas unidos aí pela tecnologia e pelo amor ao esporte, ao futebol, né? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite ao Antônio Benjamin, que está numa reunião solidária. Léo Caporalini, que compõe a nossa mesa de comentaristas e fazer nossos comentários todos. Para te cortar, o Léo pode aparecer a qualquer momento aí na nossa transmissão. Quem sabe ele, né, não aparece aí também, enfim, não tem problema. É verdade. E boa noite a todos os torcedores da Votuporanguense. Fiquei muito feliz de ver essa camisa linda que foi reescrita outra vez, né? Porque é uma camisa totalmente diferente. Se apresentou no programa passado e eu fiquei bastante feliz por ver aquela camisa linda. Gostaria de compartilhar, ter uma dessa para colocar no programa. Se ajeita aí certinho aí que o Paulo Emura tá pegando boa noite dele. A gente até falou aqui na nossa abertura que o Léo podia aparecer a qualquer momento aí na Apareci. Tá certo, Léo. Já a gente pega a tua primeira participação. E aí, Paulo? Foi bom de ver você aqui em campo de novo. Tá tudo parado com esse problema da pandemia, da Covid-19 aí, que está atrapalhando não só no setor do futebol, mas atrapalhando em todos os setores. E a gente também confinado em casa, né? Você sabe que a dificuldade é muito grande, porque a gente estava assim, no direito de ir e vir, e a gente está meio confinado. Então isso é muito difícil para a gente. E a gente que sempre conviveu com pessoas na rua, andando livremente, a gente não está podendo. Mas tudo isso passa, tudo vai passar e nós vamos ter uma grande vitória a respeito dessa Covid. Tá certo, Paulo Emura, é isso aí. E Léo Caporalini, agora sim. Léo, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Léo. Boa noite, Luciano, Paulo, a todos que estão acompanhando mais uma edição do programa Meio de Campo. Nesse momento, como o Paulo já disse no comentário dele, nós estamos confinados, um momento difícil para todos nós, principalmente nós brasileiros, essa pandemia agora atingindo, né, nessa segunda onda o Brasil como epicentro. A gente está tendo 3 mil mortes por dia, algo impensável há 2 meses atrás, muito por conta dessa nova variante que está circulando por aí. Então, pessoal, a gente tem que se cuidar. Fiquem em casa, quem puder, fique em casa, né? A gente sempre tem que deixar claro isso. E, enfim, e a gente segue. E aqui nesse programa a gente vai falar com certeza sobre futebol, porque o futebol nesse momento é o que consegue levar alegria para as nossas famílias, para as nossas casas. E, de certa forma, em alguns campeonatos tem a sua paralisação, como o Campeonato Paulista, que tem alguns jogos suspensos, e outros estão rolando por aí. E é isso que a gente vai comentar hoje, né, Luciano? É isso aí, a gente vai comentar sim. E, de fato, né, a gente fica aqui nossa solidariedade. A gente vai falar de futebol, sim, para trazer entretenimento, trazer diversão aí para os torcedores, principalmente da Votuporanguense. Mas fica sentimentos, nosso momento de dor para muita gente. Essa semana aí, as notícias, uma perda atrás da outra, e não só em Votuporanga, em toda a região, fica aqui o nosso sentimento, né? A gente vamos tentar transformar essa quinta-feira um pouquinho mais leve para todo mundo, né? E Paulo Emura, falando em Covid, né? Teve você mandou mensagem para mim essa semana de uma perda de um ex-jogador da Associação Atlética Votuporanguense, né? O Bira jogou na Votuporanguense, um meia-direita, gaúcho, né? Veio lá do Rio Grande do Sul para jogar aqui em Votuporanga.
com a família toda, trouxe a família. Depois jogou em várias equipes aqui da região, do estado de São Paulo, e depois voltou aqui para Votuporanga, a convite do Dorival Veronese, que ele já tinha encerrado a carreira, voltou como treinador. E assim como treinador, ele era uma pessoa muito boníssima, demais da conta. A gente tinha uma amizade muito grande e a gente batia uma bolinha de quarta-feira, sabe? Ali numa chácara de um amigo da gente, a gente fazia um rachão lá e ele participava desse rachão com a gente. Jogou muito tempo ali com a gente, sabe? E a perda foi lamentável, eu senti muito, porque era um amigo que a gente tinha de coração mesmo, e uma pessoa muito boa, e que a gente leva só saudade, porque a pessoa que ele era, o Bira, né? O Birajara era o nome dele, mas o apelido era Bira. E o pessoal da Votuporanguense antiga lembra muito dele, era um grande jogador. Deus que eu tenha em bom lugar. E, Paulo, dá para montar uma seleção da Votuporanguense lá, da Associação Atlética lá no céu, né? Nos últimos meses aí perdemos grandes ícones, né? É grande verdade, né? A gente fica lamentando essa epidemia da Covid aí, não escolhe a quem e a qual, né? E pra gente fica muito difícil, a gente também fica temeroso, porque você teve a Covid e você passou por um momento bastante difícil também. Eu tive um tipo de Covid em 2018, que para mim era Covid. Eu fiquei 20 dias internado com uma respiração artificial e eu passei maus momentos também. E o pessoal que não pegou, que se cuidem, porque esse vírus aí é muito difícil para a gente diagnosticar e curar, entendeu? Porque nós não temos um remédio específico ainda para isso, e aí vai se colocando remédios, e aquele que pudesse salvar, salva, mas a maioria que vai para intubação, 30% se salva, 70% morre, então é muito difícil. Tá certo, é isso aí, né? E fica nossa homenagem a esses. Ainda bem que alguns deles, durante vida, a gente fez homenagem aqui no programa Meio de Campo. Mas, vamos fazer assim, então. Vamos dividir nosso programa por assuntos. Deixar para o segundo bloco a gente falar só de CAV. E agora eu quero pegar a opinião do Léo Caporalini, porque o esporte ficou no meio aí dessa polêmica de para, não para, da Covid. E, enfim, Campeonato Paulista no Rio de Janeiro. Como é que você acompanhou toda essa situação, Léo? Qual é a tua opinião disso? É um drama, né, que a gente está passando, e um drama também nos bastidores do futebol. Porque o que argumenta a Federação Paulista de Futebol, por exemplo? Ela argumenta que tem todos os seus protocolos, que consegue seguir com segurança todos os protocolos, garantindo a continuidade dos seus campeonatos. Mas é difícil a gente ter algum tipo de certeza nesse momento, né, Josiano? Tanta variante, tanto problema. Hoje o Brasil batendo 300 mil mortes. É muito complicado a gente conseguir analisar somente pensando em protocolo, em segurança, porque a Covid já mostrou que não há protocolo, não há nenhum tipo de método que garante 100% de eficácia. Todo mundo já sabe que não há eficácia científica de tratamento precoce por enquanto, ou seja, a gente não consegue ter essa certeza caso já contrai essa doença no começo, fica aquele desespero. Então, os jogadores também recebem a notícia de que a federação quer continuar o campeonato. Felipe Melo, por exemplo, se disse contrário à volta do Campeonato Paulista. E, na minha opinião, acho que o futebol não deve voltar no Brasil por muitos aspectos. E um dos argumentos que eu achei mais interessante de analisar, Josiano, é que, infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Futebol é aquele momento de alegria, descontração entre amigos, e muita gente se reúne durante a realização dos jogos na casa de um, na casa de outro, porque se conhece e acha que não vai pegar Covid, que acha que é invencível, e não é assim que funciona. Então, indo na casa de um amigo para assistir um jogo, chamando aqui, isso já contribui para o contágio, já contribui para uma pandemia maior ainda, e que a gente espera que não aumente
que a gente só vê nesses últimos meses, só tá aumentando, né, Josiano? Então, na minha opinião, futebol tem que dar uma paralisada no Brasil, porque são muitas situações e nenhum tratamento, nenhuma eficácia 100% comprovado. Paulo, por muitas vezes, eu achava até que as medidas, durante esse um ano que passou, né, em algumas épocas aí que em São Paulo, capital, estava uma situação mais severa, e a gente acabava aqui no interior sem estar ainda numa situação mais severa, tendo fechamentos. Por muitas vezes eu achei exagero, mas nesse ponto que a gente está uma situação assim, muito complicada, e a gente fica triste mesmo, fica uma coisa triste. Mas a gente, eu acredito que, na minha opinião, quero saber a tua, quando a gente coloca o time em campo, o futebol, por mais que é uma alegria, mas dá uma sensação que não tem pandemia, né? Ao contrário, agora quando a gente vê todo mundo de máscara, todo mundo se cuidando, a impressão que me dá é que aí todos levam com seriedade. Então, assim, todo mundo levando com seriedade. Aí o futebol tá rolando, não cria uma sensação assim que não é tão sério como parece? Você até tem futebol? Olha, a sua opinião, concordo. Eu acho que essa segunda onda, que eles estão falando que é a segunda onda, que tem uma mutação mais diferente dessa Covid-19, eu acho que essa segunda onda chegou agora nesse momento. A paralisação de todos os campeonatos, eu até concordo com o Léo, concordo com você, a paralisação é muito importante. Não só porque, tanto quanto aquilo que o Léo falou, que um vai na casa do outro, reúne ali, reúne aqui, mas também no contato de jogadores que leva a campo que você vai ter problemas seríssimos. Teve equipes aí que pegou 18, 15 jogadores, então isso é um problema sério. Com então, protocolo, né, Paulo? Com protocolo, seguindo o protocolo. E aí tem equipe que nisso daí, apenas completando, Paulo, equipe que pode se prejudicar muito, porque se dá um surto dentro do elenco e o campeonato está rolando sem parar, aí ele pede para adiar a partida, quer dizer, então vai enrolar tudo. Então, já que vai enrolar mesmo, que o campeonato vai dar essa paralisação, paralisa-se agora uns 15 dias aí e deixa tranquilizar um pouco essa epidemia da segunda onda. E aí, o que vai acontecer? Eles estão com problema de calendário. Mas os calendários, a tendência do calendário 2021 é atrasar também. Tanto quanto atrasou de 2020 e vai terminar em 2021. Qual é o problema de terminar 2022, o campeonato de 2021? Eu acho que não há problema nenhum. Vamos respeitar um pouco esse vírus, porque esse vírus não é coisa de brincar, é muito difícil. Amanhã eu acho que eu vou receber a vacina, a primeira dose, Josiano, porque a minha idade permite chegar lá, entendeu? Então eu vou amanhã ver se eu consigo fazer a primeira dose e daqui a 28 dias você receber a segunda dose. A eficácia dessa vacina seria 50%. Tá bom, já 50% eu já estou na frente, entendeu? Vai desmaiar, hein, e aí todos os brasileiros... Pedir pro pessoal avisar, se desmaiar, a gente vai contar aqui no ar, hein? Isso não vai acontecer, Josiano, e se Deus quiser, a gente vai estar lá para tomar essa vacina. E tenho certeza absoluta que o governo federal está empenhado, com todo o empenho, para vacinar todos os brasileiros. Tá certo, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente vai voltar para falar de Votuporanguense, porque se tudo ocorrer como foi anunciado, né? Se não tiver mais se essa restrição, fase emergencial não for prorrogada, quarta-feira que vem tem CAV, né? Então, vamos para o intervalo para daqui a pouquinho falar bastante de Votuporanguense. É isso aí, estamos de volta com o programa Meio de Campo, hoje cada um na sua casa, né? Exatamente, toque de recolher e a gente fazendo a nossa parte também em casa, mas levando até você um pouco da nossa opinião sobre os assuntos do futebol. E, falar a verdade, hoje o programa está meio Covid, né? A gente falou mais de Covid do que de futebol, mas vai ser assim um pouco no segundo bloco, porque se tudo ocorrer conforme foi divulgado,
não tiver nenhuma prorrogação da fase emergencial, quarta-feira, né, na próxima semana, dia 31, o CAV joga contra o Comercial de Ribeirão Preto na Arena Pilimarim. Mas eu acho que, por mais que o time do CAV já está treinando, se apresentou, está com os treinos físicos em dia aí, mas é recuperado jogadores que não estavam atuando. Mas eu acho que vai depender muito aí de como que vai ser essa situação daqui até lá, né? Pelo menos até uma segunda, terça-feira, ver se a situação dá uma amenizada, Paulo. O que você acha? A equipe da Votuporanguense, CAV, fez uma grande partida nessa última lá contra o São José, lá em São José dos Campos, que é o time que estaria como bicho-papão dessa rodada, desse campeonato da A3, você sabe, né? Então ele teria o bicho-papão, o Marília seria o bicho-papão e também o Bandeirante de Birigui. Só que os bichos-papões estão aí e os pequenos estão fazendo as suas vezes e dando o maior show. E você acha que volta quarta, Paulo? Vamos torcer bastante porque eu acho que está muito perto aí. Essa pandemia da Covid ainda está numa posição muito alta. O Léo já informou que 3.000 mortes hoje. É muito alto isso, né? Então, precisa dar uma pensada aí, dar uma reciclada para ver se realmente precisa voltar ou não. Isso daí o tempo nos dirá, né? Ô, Léo, para a gente encerrar o assunto da Covid, se o futebol voltar quarta-feira que vem, é um bom sinal. Significa que a situação vai ter melhorado, né? Se voltar, significa que a situação vai ter melhorado, mas vamos ser sinceros, né? A gente sabe que muito dificilmente vai acontecer um grande milagre que vai fazer diminuir drasticamente, ou melhor, consideravelmente, a quantidade de óbitos por dia. Hoje, sem condições. Ontem o estado de São Paulo bateu 1.000 mortes por dia, algo que tem muito país aí com mais de 300 milhões de habitantes, Indonésia, Índia, que não está batendo isso por dia. Então, é algo impressionante, sem dúvida nenhuma. Então, eu espero que diminuam-se os casos, mas acho muito complicado que volte, porque o Paulo já adiantou bem. Está muito próximo, essas datas são muito próximas e provavelmente o Plano São Paulo, com as restrições de lockdown, deve ser prorrogado ainda, né? Então aqui no estado de São Paulo, provavelmente dificultaria a realização desses jogos de Série A2 e Série A3. Primeira divisão a gente nunca sabe, né? Porque são os clubes que têm maior investimento, que têm condição de mandar os jogos em outros estados, como o Palmeiras e o Corinthians, que estão mandando no Rio de Janeiro. Então, essas divisões inferiores, a gente espera alguma definição da Federação Paulista junto com o governo de São Paulo. Beleza, falamos tudo sobre Covid. Agora vamos falar bastante do CAV, porque assim, foram 3 partidas, uma derrota, uma estreia muito ruim, que deixou todo mundo assustado contra o Rio Preto. Depois, o jogo em casa, né, contra o Marília, conseguiu jogar de igual para igual com essa equipe que tá muito bem, né? Foi finalista aí da Copa Paulista, se eu não me engano, e enfim, tem um bom técnico. Agora. E jogou de igual para igual, né? Jogou de igual para igual. E nesse jogo a gente viu ali alguns garotos do segundo tempo que vestiram a camisa e deram conta do recado. E aí, no terceiro jogo, foi como uma escadinha, né? De ruim, bom e ótimo, né? Uma vitória. Porque, afinal de contas, se perder para o Rio Preto no finalzinho do jogo foi doído, mas ganhar o São José no finalzinho foi muito bom, e com o gol do Gabriel Barcos. E aí, qual que é a análise que vocês fazem do CAV até aqui? G8, hein? G8 já, 4 pontos ganhos. Olha, eu acho que o time está em ascendência, entendeu? E aí é muito bom, porque começou ruim, depois veio para mediano, e agora veio para o topo para ganhar do bicho-papão, que é o São José, lá em São José dos Campos. Coisa dificílima, que ninguém acreditava que isso ia acontecer, mas o futebol tem as caixinhas de surpresa, né, Léo e Josiane? Essas caixinhas de surpresas que deixa a gente bastante assim, não entendendo como que essa caixinha de surpresa que chama-se futebol
você consegue, com o bicho-papão aí, que está dizendo, que é o São José, e um time que veio lá com a molecadinha, chegou devagarinho e tal, e foi lá e venceu eles. Então, essas coisas são coisas que o futebol nos oferece. Pois é, e só que dá uma cornetada aqui, que pontaria ruim que tem o ataque do São José, ainda bem, hein? E criaram, viu? Criaram muita chance de gol, o Votuporanguense soube sofrer, resistiu, mas, aliás, mais uma grande atuação do goleiro Thales e o Gabriel Barcos, Léo, que é o Pirata, né? E aí, tem estrela, hein? É o Pirata, né? Entrou, fez gol no finalzinho da partida. Me lembrou bastante quando o Pedro Bortoluso, no passado, chegou na Votuporanguense também. No começo, já chegou fazendo gol. Barcos, para quem não lembra, porque em homenagem àquele Hernan Barcos, que jogou no Palmeiras em 2012, o Pirata, e começou bem na Votuporanguense. 3 jogos apenas, que dá para avaliar de começo de campeonato, depois agora paralisado por conta das restrições do Covid. 3 jogos contra equipes que têm investimento proporcionalmente maiores do que o CAV, e, por enquanto, um campeonato mediano ainda, regular de certa forma, uma vitória, um empate, uma derrota, e uma 8ª colocação que garante, teoricamente, ainda está bem no começo, deixar claro, mas garante, teoricamente, uma vaga na próxima fase da competição. Um campeonato para o CAV que, para muitos investidores, para muitos diretores, é um campeonato de permanência. Então, para esses primeiros 3 jogos, Josiano, acho que está de bom tamanho, e diante do que a gente viu, tem muito para evoluir. É um bom time, tem jogado com vontade, não é querendo pegar no pé dos jogadores do ano passado quando caíram, mas estou sentindo que esse time tem mais vontade, mais disposição do que os jogadores que jogaram no CAV no passado, e sinto uma equipe mais como que eu posso explicar? Um pouco mais entrosada já, apesar dessas primeiras 3 partidas, mas gostei dos primeiros jogos do CAV. Evoluindo, o Léo falou essa palavra evoluindo, né? Evolução é muito importante, né, Paulo? E agora o time teve aí um tempo que acaba sendo útil para entrosar alguns jogadores, por exemplo, o próprio Barcos, né? Josiano, você vê que nós tivemos aquela entrevista com o técnico e eu fiz uma pergunta para ele: qual é o seu tipo de jogo? Ele falou: meu tipo de jogo é mais para avançar do que ficar na defesa. Então, ele tem uma equipe hoje na mão, graças a Deus, com um trabalho de preparação física do Jean. A equipe está correndo bastante e superando também com a vontade do jogador. O Léo foi feliz em falar. A vontade do jogador deste ano, com o jogador comparado com o do ano passado, é totalmente diferente. E outra coisa, o que eu vi nos jogos aí que eu assisti, eu não assisti só o Rio Preto, mas assisti o Marília e assisti o São José. Eu ouvi assim que o time tem uma vontade muito grande e outra coisa, não tem medo de jogar, entendeu? Parte para cima, não tem medo de jogar, não fica esperando o resultado, vamos fabricar o resultado. Esse time é mais ou menos assim. Então eu gostei muito do esquema tático do treinador, mais a vontade do jogador e mais o preparo físico do nosso grande Jean Pozo. Eu acho que isso era muito importante. Esse ano, Luciano e Léo, eu acho que esse time tem muita garrafa vazia para vender. Paulo, boa análise aí de vocês. E o programa chegou ao final, já o tempo já chegou no limite, né? Mas agradecer vocês. Também o nosso querido Antônio Benjamin, professor Toninho, iria participar, mas teve um compromisso da campanha Votu Solidária. Colaborem, gente, ajude as entidades assistenciais, quem está precisando nesse momento de dificuldade, campanha fazendo um grande trabalho. Mandar um alô também para o doutor Luciano Melo. Obrigado, Paulo, e obrigado também, Léo Caporalino. E também agradecimento especial a todos os apoiadores culturais do programa Meio de Campo, as empresas que acreditam aí no futebol, no esporte, e nessa mensagem que a gente passa aqui de fortalecer o futebol votuporanguense. Então, a todos uma excelente noite de quinta-feira. Tchau, tchau.